Existe uma distância invisível entre você e o sucesso que você diz querer. E talvez essa distância não seja falta de talento, de oportunidade ou de esforço. Talvez ela seja criada por pequenos desalinhamentos diários que você repete sem perceber. E se o problema não fosse o que você não faz, mas aquilo que você faz todos os dias achando que é normal? E se você não estivesse longe do sucesso, apenas ligeiramente fora da direção correta, todos os dias? O fracasso raramente acontece de forma dramática. Ele não chega anunciando destruição. Ele se constrói em microdecisões, pequenas concessões, ajustes mínimos que parecem inofensivos. Você não acorda um dia completamente distante da sua meta. Você acorda um pouco desalinhado hoje, um pouco amanhã, e quando percebe, meses se passaram e nada realmente mudou. Essa é a microseparação. Não é uma grande queda. É um desvio sutil acumulado. E o mais perigoso é que esses desvios parecem razoáveis, justificáveis, inteligentes até. Você continua ocupado, continua tentando, continua consumindo conteúdo, planejando, prometendo. Mas existe uma sensação silenciosa de que você poderia estar mais à frente, de que está fazendo algo errado, mesmo sem saber exatamente o que. Talvez o que esteja te separando do sucesso não seja o que você pensa. Talvez sejam hábitos simples, discretos, quase invisíveis, que estão corroendo sua autoridade interna todos os dias. E o primeiro deles começa dentro da sua própria cabeça. Existe uma mentira muito bem aceita sobre sucesso. A ideia de que você precisa construir algo extraordinário para alcançá-lo. Mais disciplina, mais produtividade, mais estratégias, mais técnicas, sempre mais. Mas quase ninguém fala sobre a outra verdade. Antes de construir qualquer coisa, você precisa parar de se desgastar. O sucesso não é apenas construído, ele é preservado. Existe um processo silencioso de autoerosão acontecendo na rotina de muita gente ambiciosa. Não é falta de ação, não é falta de vontade. É a presença constante de pequenos comportamentos que drenam sua força interna sem que você perceba. E aqui está o ponto desconfortável. Muitos desses hábitos não parecem destrutivos. Eles parecem razoáveis, sensatos, socialmente aceitáveis. Algumas pessoas até aplaudem você por mantê-los. Você se organiza demais e age de menos. Você pesquisa infinitamente antes de começar. Você ajusta planos que nunca executa. Tudo parece responsável. Tudo parece estratégico. Mas existe uma diferença brutal entre preparar e postergar. A maioria das pessoas não falha porque tenta pouco. Falha porque permite pequenas rachaduras diárias na própria consistência. E essas rachaduras não doem no momento. Elas só cobram juros no futuro. Então a pergunta muda. Se esses hábitos parecem normais, como você identifica o que está te sabotando? É aqui que começa o primeiro padrão invisível. O primeiro hábito que está te separando do seu sucesso é a negociação constante com você mesmo. Não estou falando de procrastinação clássica. Estou falando das micronegociações silenciosas que acontecem todos os dias dentro da sua cabeça. Eu começo amanhã. Só mais 5 minutos. Hoje foi puxado, eu mereço descansar. Semana que vem eu pego firme. Percebe como tudo parece razoável. Nada soa absurdo. Nada parece sabotagem. Pelo contrário, parece equilíbrio. Parece maturidade. Mas cada vez que você negocia uma decisão que já estava tomada, algo invisível acontece. Sua mente começa a parar de levar suas próprias palavras a sério. Você não perde sucesso quando falha. Você perde sucesso quando a sua mente aprende que o que você diz não é definitivo. Toda promessa quebrada cria uma pequena fissura na sua autoridade interna. E a autoridade interna é o que sustenta qualquer transformação. Sem ela, qualquer meta vira sugestão. Qualquer plano vira tentativa. O problema não é descansar. O problema é transformar decisão em opção. O problema é sempre abrir espaço para a renegociação. Você começa dizendo que é só hoje, depois vira padrão, depois vira identidade.
E quando você percebe, não é mais alguém que está tentando mudar. É alguém que sempre tenta, mas raramente cumpre. E isso nos leva ao segundo hábito, ainda mais perigoso, porque ele faz você sentir que está evoluindo, quando na verdade está apenas consumindo. O segundo hábito é consumir motivação em vez de criar movimento. Você assiste vídeos, escuta podcasts, lê livros, salva frases, organiza ideias, faz anotações e sente aquela energia momentânea, aquela sensação de clareza, quase como se já tivesse dado um passo à frente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Quantas dessas inspirações realmente viraram ação concreta? Existe uma armadilha silenciosa no consumo de conteúdo de desenvolvimento pessoal. Ele ativa a mesma recompensa mental da execução. Você sente progresso, sem ter produzido nada. É a ilusão produtiva. A dopamina do aprendizado substituindo a dor da prática. Você termina um vídeo motivado, convencido de que agora vai ser diferente. Só que a energia evapora se não for transformada em movimento imediato. E no dia seguinte você procura mais conteúdo, mais estímulo, mais combustível emocional. Aos poucos, você se torna especialista em saber o que fazer, mas iniciante crônico em fazer de fato. E aqui está o ponto sensível. Você pode estar assistindo isso agora com a mesma intenção de sempre. Sentir o impacto, refletir, concordar e depois seguir igual. Você está consumindo para mudar ou para sentir que está mudando? Essa pergunta separa crescimento real de entretenimento disfarçado de evolução. E existe um terceiro hábito ainda mais sofisticado, que usa sua própria inteligência contra você. O terceiro hábito é proteger o seu conforto usando inteligência. Esse é perigoso porque não parece fraqueza, parece maturidade, parece estratégia, parece alguém que pensa antes de agir. Você diz que ainda não é o momento ideal, que precisa estudar mais, que está analisando possibilidades, que quer reduzir riscos, que está esperando a condição perfeita. Tudo isso soa lógico, coerente, responsável. Mas na prática, muitas vezes é apenas medo bem articulado. Pessoas inteligentes raramente dão desculpas óbvias. Elas constroem justificativas sofisticadas. Criam argumentos racionais para sustentar a própria estagnação. Transformam insegurança em planejamento infinito. E o problema não é planejar. O problema é usar o planejamento como escudo. Existe uma diferença clara entre estratégia e adiamento elegante, entre preparação e proteção emocional. Você pode estar dizendo que está sendo cauteloso, quando na verdade está evitando o desconforto inevitável de crescer. Crescimento exige exposição, exige risco, exige imperfeição. E sua mente vai tentar preservar seu status atual usando a ferramenta mais poderosa que você tem, sua capacidade de argumentar. Você convence os outros, e pior, convence a si mesmo. E enquanto você explica por que ainda não começou, o tempo continua passando. Só que existe um quarto hábito que acelera ainda mais essa distância do sucesso, porque ele impede que qualquer esforço ganhe profundidade. O quarto hábito é fragmentar o seu foco. Não é simplesmente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É dividir a própria identidade em múltiplas direções. Você começa um projeto empolgado. Depois surge outra ideia melhor. Depois aparece uma nova estratégia, um novo plano, um novo método. E cada novidade parece mais promissora do que aquilo que você começou. Você não abandona porque é fraco. Você abandona porque acredita que está sendo estratégico ao mudar. Só que existe um custo invisível em sempre recomeçar. Profundidade exige permanência. Resultado exige repetição. Excelência exige continuidade. E toda vez que você troca de direção, você volta para a superfície. Você até se movimenta bastante. Mas movimento não é avanço quando falta concentração de energia. Água espalhada não corta nada. Água sob pressão atravessa aço. Quando seu foco está fragmentado, sua identidade também fica. Você nunca se torna realmente bom em algo,
porque nunca permanece tempo suficiente para acumular competência real. E isso gera frustração, a sensação de estar sempre começando, sempre ajustando, sempre prometendo que agora vai. Só que existe um quinto hábito que fecha esse ciclo. Um hábito pequeno, quase imperceptível, mas que corrói a base de tudo. O quinto hábito é quebrar pequenas promessas. Não são as grandes metas que destroem sua confiança. Não é o projeto gigante que você adiou. São as decisões mínimas do dia a dia. Você diz que vai acordar mais cedo. Aperta o botão de soneca. Diz que vai treinar. Inventa um motivo para não ir. Diz que vai ler 10 páginas. Se distrai com o celular. Cada uma dessas decisões parece insignificante, mas a sua mente está registrando tudo. Toda vez que você quebra uma pequena promessa, você ensina para si mesmo que sua palavra não é prioridade. E confiança própria não nasce de grandes discursos. Ela nasce da repetição de pequenos cumprimentos. Sucesso não pertence a quem é mais motivado. Pertence a quem confia em si mesmo, a quem sabe que, se decidir algo, vai executar. Quando você acumula micro-quebras de compromisso, você enfraquece sua própria autoridade. E sem autoridade interna, qualquer meta vira tentativa frágil. Percebe como isso se conecta com o primeiro hábito? Você negocia, consome em vez de agir, usa inteligência para adiar, fragmenta seu foco e, no final, quebra pequenas promessas. Tudo parece separado, mas na verdade faz parte de um mesmo padrão. E é isso que precisamos revelar agora. Se você olhar com atenção, todos esses hábitos levam ao mesmo destino. Negociar consigo mesmo enfraquece sua palavra. Consumir motivação sem agir enfraquece sua execução. Usar inteligência para proteger conforto enfraquece sua coragem. Fragmentar o foco enfraquece sua consistência. Quebrar pequenas promessas enfraquece sua confiança. O nome disso é perda de autoridade interna. E sem autoridade interna, nenhuma estratégia funciona. Nenhum método se sustenta. Nenhuma meta se mantém firme quando o desconforto aparece. Você pode ter o melhor planejamento do mundo. Pode ter acesso a conhecimento, ferramentas, contatos, mas se sua mente não enxerga sua própria decisão como ordem, tudo vira opcional. E sucesso não é construído com decisões opcionais. Talvez você esteja tentando melhorar sua produtividade, quando o verdadeiro problema é estrutural. Não é sobre técnicas, é sobre identidade. A pergunta nunca foi: o que você precisa fazer? A pergunta é: quem você está se tornando com suas decisões diárias? Se você continuar repetindo esses padrões, a distância entre você e o sucesso não vai parecer dramática, vai parecer normal. E isso é o mais perigoso. Agora existe um único movimento capaz de mudar esse padrão inteiro. A mudança não começa com mais técnicas, não começa com mais planejamento. Começa com um princípio simples e desconfortável. Pare de negociar e comece a comandar. Enquanto suas decisões forem sugestões internas, você continuará tratando seus próprios objetivos como opcionais. E tudo que é opcional acaba sendo adiado. Existe uma diferença brutal entre desejo e padrão. Desejo é emocional. Padrão é estrutural. Quando você transforma algo em padrão inegociável, você elimina a conversa interna. Você não pergunta se vai treinar. Você treina. Você não debate se começa hoje. Você começa. Isso não é rigidez extrema. É clareza de identidade. Pessoas que avançam não são as que sentem mais vontade. São as que reduziram o espaço para negociação. Toda vez que você decide e executa sem discutir consigo mesmo, você reconstrói sua autoridade. Cada ação cumprida fortalece a imagem que você tem de si. E quando sua mente percebe que sua palavra é definitiva, o jogo muda. Não é sobre intensidade, é sobre firmeza. E agora a pergunta não é o que você vai começar. A pergunta é o que você vai parar de negociar. Agora eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Qual desses hábitos você tem chamado de normal? Em qual momento você começou a tratar suas próprias decisões como sugestões? Em que ponto você passou a aceitar pequenas concessões como algo inevitável?
Talvez você tenha se convencido de que é só uma fase, que depois melhora, que quando as circunstâncias mudarem, você muda junto. Mas a verdade é simples e desconfortável. Sua identidade está sendo construída agora, nas decisões que parecem pequenas demais para importar. Você não se torna disciplinado quando tudo está perfeito. Você se torna disciplinado quando decide que sua palavra tem peso, mesmo quando ninguém está olhando. O sucesso que você busca não está bloqueado por algo grandioso. Ele está esperando que você pare de repetir padrões que já sabe que não funcionam. Então eu deixo uma pergunta que só você pode responder. Qual desses hábitos você vai continuar justificando? E qual deles você vai encerrar hoje?